Olá, boa noite para você que acompanha a cobertura do TJ UFSC. Eu trago agora informações atualizadas do governo do estado de Santa Catarina, que acaba de atualizar para 219 o número de casos confirmados da Covid-19 aqui no estado. São 22 a mais do que os números divulgados ontem. Desses, 20 pessoas estão internadas em estado mais grave nas UTIs e 160 outros pacientes aguardam o resultado dos testes, o que pode aumentar o número de casos até amanhã. Vamos dar uma olhadinha na lista do número de casos em cada município? Em ordem alfabética aqui então. Antônio Carlos e Balneário Arroio do Silva, 1 caso cada. Balneário Camboriú, 9 casos. Blumenau, 14 casos. Braço do Norte, 12 casos. Brusque, 2 casos. Em Camboriú, 7 casos confirmados. Em Canelinha, 1 caso. Chapecó, 5 casos. Em Criciúma, no sul do estado, 15 casos confirmados. Em Florianópolis, continua sendo o município com mais casos confirmados, aí 50. Em Gaspar, 2 casos. Em Gravatal, 3 casos confirmados. Em Içara, 1 caso confirmado. Em Imbituba, 5 casos confirmados. Em Indaial, aí registrou o primeiro caso confirmado da cidade. Itajaí tem 18 casos confirmados, Itapema e Jaguariúna 2 cada, Jaraguá do Sul 3 casos, Joinville 14 casos, Lages e Laguna 1 caso cada, Navegantes 3 casos confirmados, Papanduva 2, Pescaria Brava e Pomerode 1 caso cada, em Porto Belo 4 casos confirmados, Rancho Queimado 2, São Francisco do Sul 1 caso confirmado. Em São José na Grande Florianópolis são 10 casos confirmados, São Lourenço do Oeste, São Ludgero, São Pedro de Alcântara, 1 caso cada, Siderópolis, 2 casos, em Tijucas e Timbé do Sul, 1 caso cada, Tubarão, 9 casos confirmados, Uruçanga, 1 caso, catarinenses que moram em outros estados são 5 casos confirmados e que estão em outros países, 3. Temos aí os números, então, e o governador também falou sobre o número de leitos disponíveis no estado. São 801 ao todo, distribuídos em 196 hospitais em todas as regiões do estado. E outros 118 foram implementados nas unidades de tratamento intensivo, as UTIs. O secretário de Saúde, Elton de Souza Zeferino, estima que até o fim de maio, 713 novos leitos devem ser criados. Ele falou também sobre o recebimento de alguns materiais para a área da saúde. Vamos ouvir. Nós recebemos, agora recentemente do governo federal, então, no dia de hoje, 135 mil máscaras, 600 óculos, 72 frascos de álcool, 270 caixas de luva e 12.300 aventais. Isso é o que nós recebemos hoje do governo federal. É uma ajuda importante, mas para se ter noção do tamanho do consumo, o que nós recebemos hoje é o consumo de um dia do Hospital Regional de São José, não é isso, Elton? Com relação às luvas? Luvas, 270 caixas de luva. Por fim, o governador divulgou a lista de pacientes, que mostra 51% dos casos como sendo do público masculino, o que difere um pouco do que foi divulgado na sexta-feira, onde a maioria dos casos era do público feminino. E também falou das idades. Vai desde os infectados aí, vão desde a faixa dos 10 anos até a faixa dos 80 anos de idade. Então não há uma faixa etária exclusiva da doença. Em seu perfil no Twitter, o governador acaba de confirmar a segunda morte por Covid-19 no estado e a primeira no município de Joinville. A vítima é Mário Borba, empresário da cidade. Ele tinha 68 anos e estava internado há 6 dias na UTI. Ele havia voltado de uma viagem internacional quando começou a sentir alguns sintomas e foi encaminhado ao hospital. Bancos e lotéricas do estado também voltaram a funcionar hoje, mas com algumas restrições. E lembrando então que quarta-feira agora completam 2 semanas da restrição de atividades no estado, que deve ser prorrogado por mais 7 dias. Então aí a restrição de atividades até o dia 8 de abril, como a gente já comentou aqui no TJ ontem. Se você quiser conferir aí certinho quais serviços serão afetados, continuam sendo afetados, né? Você pode conferir no boletim de ontem. Então continue fazendo a sua parte, fique em casa para diminuir o contágio da doença. Eu sou Maria Gabriela Schwemeli para o Plantão TJ UFSC.